É isso aí, torcida do Vascão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, hein? As últimas informações do Vasco aí que enfrenta o Botafogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui com comentários do SBT Esportes Rio, já deixando todos os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquela forcinha no like também e ative o sininho das notificações, pessoal, porque assim que a gente postar um conteúdo relacionado ao Vascão, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora bora pro conteúdo. A vaga na Libertadores. Repete pra mim, por favor. Repete pra mim. Vou ler de novo. Lê de novo aí, por favor. Eu queria, por favor, antes que você deixasse no close, no sorriso de Lucas Pedrosa, enquanto eu faço a leitura do texto. Enquanto o Cruz Maltino luta por uma vaga na Libertadores da América, o meu fogão vem embalado por uma classificação na final da mesma competição. Rodou. Depois da comemoração, hora de voltar ao trabalho. Classificado para a final da Libertadores, o Botafogo muda a chave para o clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Com 3 pontos na frente do Palmeiras, o Glorioso recebe o Cruz Maltino no estádio Newton Santos na próxima terça-feira para defender a primeira colocação. Para a sequência decisiva, o técnico Arthur Jorge aposta na qualificação do seu elenco. E este grupo de jogadores conseguir pela primeira vez pôr o Botafogo numa final de Libertadores. É um grupo de atletas que vai com toda a certeza ficar na história do clube, pela forma como conseguiram fazer toda uma trajetória. Do lado vascaíno, a expectativa é por uma vaga internacional. Em 9º lugar, o clube está na zona de classificação para a Sul-Americana, mas dependendo dos resultados das Copas, o 9º lugar poderá dar uma vaga na próxima Libertadores. Enquanto o Botafogo divide as atenções entre Libertadores e Brasileirão, o Vasco poderá focar na competição nacional. Faltando 7 jogos para o fim da competição, a expectativa é de dias melhores para um e gloriosos para o outro. Tem como dividir a tela, eu e ele? Pressão zero pro Vasco da Gama. Hã? Pressão zero. Eu gosto assim, vou cortar, vou mandar lá no vestiário. Pressão zero. Pressão zero no sentido de que a obrigação não é nossa, não. A obrigação é de vocês mesmo. Eu concordo. Entendeu? A obrigação é de vocês. Qual é o melhor time do Brasil? Botafogo. Qual é o melhor time da América do Sul? Botafogo. Quem tá na final da Libertadores? Botafogo. Quem tem os craques da seleção brasileira? Botafogo. Pressão zero pro Vasco. Obrigação só tem uma. Dar comida pra minhas filhas. Ô, garoto, não vem jogar essa bigorna aqui na minha cabeça, não, cara. Vocês são, olha, vocês são tudo cobra criada, né? Aí fica querendo inverter o... Eu já conheço. Jogar a responsabilidade no colo do Botafogo. Do melhor time. Sabe por que eu não vou xingar você? Vai ser onde o jogo? Newton Santos. Vai jogar em casa Pô, ainda, aí é obrigação, não tem jeito. Depois de tudo isso que o Pedrosa falou, ainda jogar no tapetinho. Eu só não vou xingar você, porque você frequentemente fala isso nesse programa. Que o Botafogo É mentira? Você não tá falando isso só agora. Lógico que não. Você fala isso toda hora, defende meu fogão. É Às vezes 70% fica me Botafogo. implicando, com certeza. Mas, ô Lucas Pedrosa, como você enfrentaria o Botafogo? Lembrando que agora o Vasco busca uma vaga na Libertadores. É isso? Internamente é isso? Com certeza. Sem Então dúvida é alguma. isso, o Vasco busca uma vaga na Libertadores. Mas como você colocaria esse Vasco? Com medo. Uma boa resposta. Brincadeiras Não, à você parte, nada colocaria de o- medo, muito pelo contrário. Eu colocaria o Vasco da forma que o Rafael Paiva escalou o Vasco na última semana. Existem jogadores que... Contra o Bahia. Contra o Bahia. Bahia. Existem jogadores que eu não escalaria se fosse uma situação normal, tá? Eu acho que o Emerson Rodrigues, por exemplo, ele é um jogador que é um cara que é da confiança do Rafael Paiva, mas eu não vejo ele com condições de ser titular do Vasco da Gama para os jogadores que tem no banco. Porém, o que eu quero e o que eu acho não é o que está acontecendo dentro de campo. Então você vai enfrentar um Botafogo que tem Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Thiago Almada, que tem pontas muito fortes e laterais que também sobem muito. Então o Vasco precisa de quê? De jogadores que possam recompor, não só na última linha, mas também na segunda linha. E o Emerson Rodrigues e o Puma Rodrigues são os jogadores mais adequados para fazer essa função
hoje no elenco do Vasco da Gama. Manteria o Payet como camisa 10, o jogador que acabou com o jogo contra o Bahia e já tinha jogado bem contra o Cuiabá. Voltaria com o Verratti como centroavante, o Léo na zaga novamente, o Hugo Moura retornando à vaga, nesse caso do Galdames, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e o Vasco que na minha cabeça, me parece ser o ideal para enfrentar o Botafogo. O Vasco que vai combater, o Vasco que vai marcar a pressão alta, que vai marcar a pressão pós-perda, que vai competir. Não tem como vencer o Botafogo se o Vasco não competir. É isso que eu espero. E aí, de forma geral, é acreditar numa bola do Verratti, é acreditar num lampejo do Payet, porque eu acho que o controle do jogo vai ser do Botafogo. Mas o Vasco tem um time que tem totais condições de ferir o Botafogo. Eles já foram embora? Quem? A família do Payet. Tá rindo do quê, gente? Ainda não. Ele ainda não. Jogou tudo lá, que eu fiquei, gente, eu sempre falei aqui nesse programa, quando o Payet joga, eu assisto ao Vasco só pra ver o Payet, que eu adoro o Dimitri Payet. Eu acho que ele joga muito, é um estilo de jogo um pouco mágico, é uma mistura do futebol antigo com o futebol atual. Eu gosto muito do Payet. E ele jogou muito contra o Bahia. Aí o Pedrosa, tem um monte de coisa, um monte de fator. E também a família dele estava aqui, passeando com ele, Sim, com os ele, filhos e a com os mulher. filhos e a mulher. Aí eu tô já parcelando a passagem para eles irem embora na segunda-feira. Para não estar aqui na terça-feira, ô Vene Casagrande. Porque eu não quero aquele homem jogando o futebol lá no estádio Newton Santos do jeito que ele joga, já não. jogou, já jogou. E jogou bem, né? E jogou bem. Esse ano, 4-2 lá no Newton. Recordar é viver, Adoro Pedro. quando ele fica 4-2. assim. Esse ano, Eu adoro. o avassalador Botafogo não ganhou Eu do adoro Vasco que tem ainda. uns vídeos dele que envelhece mal. Ah, aqui, sim. aqui. O seu Não, também. olha só. O meu também. Só fato Mas jornalístico. é igual a pênalti. Só erra quem bate, Pedro. perfeito. Não tem jeito. Os que a gente acerta, ninguém lembra. Ninguém lembra, pô. Os cortes certos, ninguém lembra. Toma! Mas... Ô, Benê, pelo lado do fogão, e eu tava pensando aqui sobre a temporada do Botafogo, em relação à quantidade de jogos, lembrando que o Botafogo também participou da pré-Libertadores, né? Então, assim, teve alguns joguinhos a mais, são só 4, mas são jogos com a exigência mental muito alta. E a gente teve um momento do ano ali, não sei se você lembra, que o Arthur, ele rodava muito meio de campo, e o time do Botafogo mesmo. Ele uma hora colocava o Danilo, uma hora colocava o Gregory, lembra? Uma hora colocava o Tietchan, improvisava o Tietchan ali, improvisava o Tietchan A aqui. gente até brincava que era só jogar o colete, quem pegar, joga. Exato. E agora, na reta final, ele já começa a entender que ele tem um time e é com esse time que ele vai brigar pelas duas competições. Já se entendeu que o Botafogo não vai chegar nessa de poupar no Brasileiro, que ele tá buscando as duas competições, o Vene Casagrande. Até porque, Fernandinha, se a gente for parar e analisar, a final da Libertadores, que será o jogo mais importante da história do Botafogo, é daqui a um mês só, no dia 30 de novembro. Então, até lá, você vai fazer o quê? Sim. Vai poupar sempre o seu time titular? É claro que não. Inclusive, para esse jogo, ele vai começar com o time titular, porque ele poupou no jogo contra o Peñarol, então ele já tem uma espinha dorsal, a gente já sabe muito bem isso, e eu acho que ele está certo, ele tem que focar ao máximo nessas rodadas que antecedem a final da Libertadores, porque o Botafogo é o atual líder, está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, sim, tem que dar tudo de si nesses jogos, mas a gente sabe que, independentemente do jogador que entrar em campo, uma ou outra posição, o nível acaba caindo um pouco, mas são jogadores que sabem o que fazer. É isso que eu gosto de ressaltar. O técnico Arthur Jorge tem um elenco na mão. Os jogadores sabem, são muito bem treinados. É isso aí, torcida do Vascão. E vamos, pessoal, para mais uma notícia. Vasco terá mês de novembro agitado e pode contar com o retorno de craque. O mês de novembro será fundamental para definir os rumos do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino tem uma sequência dura de jogos que irão definir se o time vai conseguir a sonhada vaga na Libertadores de 2025. Com as definições das finais da Libertadores e da Copa do Brasil, já é certo que a zona de classificação da Libertadores irá até pelo menos o 7º colocado. Também pode se transformar em G8 se o Botafogo e Flamengo vencerem as suas finais. Se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana, pode se tornar G9. O Vasco é o 9º colocado no momento com 43 pontos, 3 a menos que o Bahia, que é o 7º. Na próxima terça-feira, o Vasco enfrentará o líder Botafogo no Newton Santos. Depois enfrenta o Fortaleza fora de casa e o Internacional em São Januário. Antes de terminar o mês, visitará o Corinthians em São Paulo. Estes 4 jogos difíceis podem decidir o futuro do Vasco. Na segunda quinzena de novembro, é esperado que o meia Paulinho retorne aos jogos, após romper o ligamento cruzado anterior no final de janeiro,
passou por cirurgia e ficou de fora da temporada. O jogador já treina com o elenco e está na última fase de transição física. O atacante Adson, que se recupera de uma fratura na tíbia, também pode voltar a ser relacionado. É isso aí, torcida do Vascão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, dê aquela forcinha se inscrevendo. Deixe seu like e não se esqueça também, quando forem se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!